Olá, meus queridos alunos. Eu sou a professora Joana Lúcia, do FTM de Ciências Naturais, e hoje vamos dar continuidade ao conteúdo que nós estávamos trabalhando ontem. Na aula passada, eu trabalhei com vocês sobre a matéria, né? As propriedades da matéria, as propriedades gerais, que é massa, volume e densidade. Falei também de inércia. E já tinha até falado de impenetrabilidade, mas eu quero ressaltar que impenetrabilidade faz parte da propriedade específica da matéria, tá? Então, o que é impenetrabilidade? Como vocês já viram lá, né? É a capacidade que dois corpos não têm de ocupar o mesmo espaço no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, se eu tenho essa caneca aqui do meu filho, né, do Batman, cheia de leite. É impossível eu colocar qualquer objeto aqui dentro sem tornar esse leite, porque o leite e, por exemplo, essa colher não vão conseguir ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Se tivesse cheia, ao colocar a colher, isso daqui iria transbordar, né? Então, é um exemplo de impenetrabilidade, o que eu estou dizendo, ó, observa essa xícara cheia, né? Se puser essa colher em cima, vai transbordar. Aqui, né, uma pessoa na banheira, se essa pessoa encher essa banheira demais, ao entrar, vai transbordar. É aquele filme, O Amor é Cego, em que a moça obesa entra na piscina e transborda água para tudo quanto é lado, é um bom exemplo disso, né? De que dois corpos não ocupam ao mesmo tempo o mesmo espaço, ok? Continuando. A compressibilidade é uma propriedade típica dos materiais gasosos, ou seja, acontece quando o material é gasoso, quando é um gás. Os gases, eles têm essa capacidade de se comprimir e, ao mesmo tempo, se expandir. Por exemplo, o que tem nessa seringa? Aí você vai dizer, não tem nada, professora. Tem sim. Não, professora, não tem nada, ó, aproxima da câmera. Eu tô vendo, professora, tem nada. O êmbolo tá encostadinho aqui da pontinha. Pessoal, tem sim, tem ar, tá? Quando eu puxo o êmbolo para trás, eu tenho ainda mais ar. O ar que estava aqui fora, na atmosfera, foi sugado, foi absorvido pelo êmbolo, tá? É interessante dizer sobre o conceito de pressão agora. O que é pressão? Ah, professora, pressão é uma força. Pode ser? Pode. A pressão, principalmente a pressão atmosférica, é a força causada pelos átomos que compõem a atmosfera. Nós não estamos vendo nada. Entre vocês e eu, né, está o nada. Mas existe sim. Nossos olhos não veem, mas existe ar. Existem átomos que compõem o ar, a atmosfera. Se não existisse, eu já teria morrido por falta de ar, né? Então, esse ar, os gases, os átomos no estado gasoso, eles estão em constante agitação, bem agitado. Tum, 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 tum. Estão se movimentando o tempo todo. Esse movimento deles gera uma força chamada pressão atmosférica, que, dependendo de onde estamos, essa pressão varia. Ao nível do mar é de 1 atm, acima do nível do mar, nós vimos na aula passada que a pressão atmosférica só vai aumentando, né? Os átomos, então, do estado gasoso, eles têm essa característica. Eles podem estar bem juntinhos e eles podem estar bem afastados. Nesse caso aqui, eu tenho uma seringa de 10 ml. Esses 10 ml, né, eu tenho com ar. Se eu segurar forte na ponta do êmbolo para que o gás, né, para que o ar não saia e empurre, olha, eu estou conseguindo comprimir esses átomos que aqui estão. Os átomos que estavam em 10 ml, eu vou virar para que vocês vejam.
agora está cabendo num espaço bem menor, olha lá, ó, de 7. Com certeza, a força que eles fazem aumenta, porque eu forço esses átomos a estarem bem próximos a ponto de aumentar a pressão ali dentro. Então, eu estou sentindo uma forte pressão, força, empurrando a ponta do meu dedo. Quem é que está fazendo isso? Os átomos que aqui estão. Olha lá, tirei o dedo, chega a sair o barulhinho e você ouviu essa pressão, esse barulhinho provocado pelos átomos que aqui estavam. Sendo assim, a gente percebe que os gases, eles podem comprimir-se quando eles estavam aqui bem presinhos, ou eles podem também expandir-se quando eu puxo o êmbolo da seringa. E com isso, existem dois também fenômenos que a gente costuma dizer. A gente pode chamar isso de pressão positiva, olha, quando não tem nada na ponta impedindo que o ar saia, e eu vou empurrando o êmbolo, e o ar que está aqui está saindo. Então, é uma pressão positiva que eu estou fazendo. E o fato de sugar, de dar sucção, eu posso chamar isso daqui, ó, de pressão negativa. Por que negativa? Porque esse ar, ele está sendo aspirado, ele está sendo sugado. Por isso que a gente chama de vácuo, seria um mesmo exemplo do vácuo, né? Quando eu estou sugando esses gases. Por exemplo, a distância do espermatozoide, né? Quando ele é lançado dentro da vagina, até o útero, até o fundo do útero, seria a distância de você caminhar de Linhares, Espírito Santo, Brasil, até os Estados Unidos a pé. É muito distante assim, professora, para o espermatozoide? Sim, é. Então, como é que ele faz? Se ele fosse gastar toda a energia que ele está guardada para nadar, para encontrar o óvulo, ele morreria no caminho. Então, o corpo feminino, ele dá uma ajuda, ele faz uma pressão negativa, ele faz esse movimento de sucção, ele se contrai e puxa para o fundo do útero todos os espermatozoides. E aí sim, quando chega no fundo do útero, é que eles começam a nadar em direção às tubas uterinas para encontrar o óvulo, né? E conseguir tentar fazer a fecundação. Então, é um exemplo de pressão positiva, né? Quando as coisas não vão ao contrário do que estão, quando seguem o fluxo normal. No caso, quando eu tenho um líquido aqui de um medicamento, eu vou, então, aplicar, eu vou fazer uma pressão positiva, mas se eu tivesse aqui uma agulha, introduzisse na veia, ao puxar o êmbolo, a pessoa que vai retirar o sangue, ela vai estar tirando o sangue, porque ela causa uma diferença de pressão, ela vai fazer uma força externa, ela vai criar um vácuo, ela vai criar uma pressão negativa, e aí sim o sangue vai sair da veia e vai passar para dentro da seringa, né? Então, isso é uma propriedade que a gente consegue fazer com os gases. Eles podem se comprimir e eles podem se expandir, certo? Seguindo aí, a elasticidade é típica de alguns materiais, como, por exemplo, a borracha, como, por exemplo, a borrachinha de dinheiro, as molas, materiais que estão em espiral, eu consigo ter essa elasticidade. Ele consegue distender, né? Aumentar o seu tamanho e depois contrair, voltar ao tamanho inicial. Então, é aplicado a alguns materiais que possuem essa elasticidade. As molas de colchões é um exemplo, as borrachinhas, os materiais feitos de silicone é um outro exemplo, né? Aí eu tenho também a divisibilidade. Toda matéria ela consegue ser dividida em porções menores. Por exemplo, aqui, ó, voltando aqui, ó, achei. Ó, um exemplo de elasticidade, essa xuxinha de cabelo, ó, ela no tamanho normal e ela esticada. Então, ela tem elasticidade, né?
Continuando aqui, divisibilidade é a capacidade que eu tenho de dividir os materiais em porções cada vez menores. Por exemplo, um biscoito. Se eu tenho um biscoito, eu posso partir ao meio, posso partir no meio, metade da metade, depois um oitavo, depois um 16avos, depois um 32avos. Eu posso reduzir a 1 grama, a 1 miligrama. E essa eu posso ainda dividir em farelos, e aqueles farelos eu ainda consigo dividir em grãos cada vez menores, até chegar ao nível do átomo, que seria a partícula em que eu não consigo mais dividir, mantendo as características originais do material, né? Então, quando eu não consigo mais dividir essa partícula de modo que conserve as propriedades da composição, então eu chego nessa menor partícula que seria o átomo. E até explico aqui para vocês, né, revisarem, ó. Átomo é a unidade fundamental da matéria, é a menor fração capaz de identificar um elemento químico. É formado por um núcleo que contém nêutrons e prótons, e por elétrons que circundam ao redor. Todavia, isso é um conceito para vocês, pedagogos. Para a criança de 1º ao 5º ano, é interessante que ela idealize que todos os objetos são feitos por bolinhas bem pequenininhas que os nossos olhos não conseguem ver. Que a gente pega essa caneta, a gente consegue dividir, quebrar ela, dividir, até pedacinhos bem pequenininhos que os nossos olhos não veem. Lá por volta do 4º, 5º ano, eu já posso estar enunciando o conceito de átomo para ela.